tinha 14 anos quando fui com os meus irmãos para a formatura de obreiros que tinha na igreja. Eu era da Assembleia de Deus de Belém e lá tinha um rapaz que era da Assembleia de Deus de Madureira, do Rio de Janeiro. Bom, acabou que lá nessa festa a gente conheceu várias pessoas, amigos, rapazes, e a minha amiga tinha falado que tinha gostado de um rapazinho, que era bem bonitinho mesmo. Quando ele foi passando do meu lado, eu brinquei com ele e falei assim: ô, minha amiga quer te conhecer. Ele pegou e falou assim: ah, não, mas eu não quero conhecer ela não, eu quero conhecer você. Aí eu fiquei um pouco sem graça, né, tal, e ele falou assim: você aceita tomar uma Coca-Cola comigo? Aí eu: não, obrigada, fiquei meio assim. Aí ele: ah, não tinha mesmo, tal. E a minha amiga, como não tinha nada com ele, ela riu assim, falou: ah, vou deixar vocês, tchau. E deixou eu e ele lá na formatura conversando. E a gente conversou, e chegou um momento que ele virou pra mim e falou assim: é você. Falei: o quê? Ele falou assim: você vai ser minha esposa e a mãe dos meus filhos. Falei: que isso, né? Nossa, que isso? Fiquei super sem graça com ele. Mas eu confesso que eu gostei. E ele me deu um beijo assim na bochecha e eu fiquei encantada, apaixonada. Falei: nossa, ele é muito maravilhoso, né? Eu falei: nossa, fiquei toda bobinha por ele. Aí ele pegou e falou assim: ah, vou te levar até em casa. Eu falei: não, porque o meu pai é muito bravo e os meus irmãos estão aqui. Meu irmão é muito ciumento, ele tem muitos ciúmes das irmãs dele. Então é melhor não. Ele falou: tá bom. Só que nisso ele acabou conversando com as minhas outras irmãs, assim, despedindo dos meus irmãos, e beleza, nós fomos pra casa. E eu tinha falado pra ele onde eu morava durante a nossa conversa. No outro dia, meu pai tava varrendo o terreiro e tocaram no portão. E aí eu escutei a voz dele, ele falando o nome dele, que ele tinha chegado lá. E aí o meu pai atendeu ele e tal, e ele pegou e falou assim: não, eu vim conversar sobre sua filha. Eu saí correndo: mano, pelo amor de Deus, o menino da formatura de ontem veio falar pro pai sobre mim, eu tô com muito medo do pai me dar uma surra na frente dele. Porque eu pensei assim: meu pai vai me dar uma surra na frente dele, vai lá, pelo menos cumprimenta ele e finge que ele é seu amigo, por favor, me ajuda. Aí meu irmão saiu lá e aí, cara, pegou na mão dele e tal. E nós passamos pra dentro de casa. Eu já me aprontei e fui recebê-lo, né? Aí quando eu cheguei na sala, eu morrendo de vergonha, falei: nossa, meu pai vai me bater. E meu pai perguntando quantos anos ele tinha, o que os pais dele eram da igreja, o que ele fazia da vida, onde ele morava, perguntando tudo, né? E aí meu pai pegou e falou assim: olha, tudo bem, eu deixo vocês começarem um relacionamento, mas vocês sabem das regras da igreja e só pode namorar se for dentro da regra, e daqui a um ano vocês têm que noivar pra poder casar. Aí ele pegou e falou assim: não, tudo bem. Aí, né, meu pai levantou, foi na cozinha, meu irmão levantou e eu e ele ficamos sozinhos, porque tava todo mundo vigiando ali, né? Eu virei pra ele e falei assim: como que você tem coragem de vir na minha casa, me pedir em namoro, pedir pro meu pai pra namorar comigo sem antes falar comigo? Você tá louco? Aí ele virou e falou assim: eu sonhei com você. Eu já tinha sonhado com você, e quando eu te vi ontem, eu vi que você era a garota dos meus sonhos. Você é a mãe dos meus filhos e a minha futura esposa. E aí eu gostei do que ele falou pra mim, mas ao mesmo tempo eu fiquei brava, porque o meu pai podia me dar uma surra e ia ser muito feio se eu tivesse levado uma surra por conta disso, né? E acabou que o nosso relacionamento não durou. Aí ele pegou, comprou aliança de compromisso e a gente começou a namorar e foi muito legal. Quando tava chegando mais ou menos um ano de namoro, a minha irmã decidiu que ia se casar e que ia fazer um noivado. E eu falei: ai, que legal, né? Que incrível, ela vai se noivar primeiro que eu. Aí ela foi e falou assim: vamos comigo no shopping? Eu, você e minha mãe pra me ajudar a escolher as alianças, os vestidos. Falei: vamos! Aí nós fomos. Chegando lá, ela pegou, me mostrou várias alianças e tipo, todas que eu falava que eu gostava, ela foi lá e selecionou pra elas. Aí a que eu mais apaixonei, ela pegou pra ela. Eu até fiquei, tipo assim, né? Mas tudo bem. Aí ela foi, pegou a aliança, aí depois nós fomos comprar um vestido. Ela comprou um vestido muito lindo e minha mãe também falou pra eu comprar um vestido muito lindo pra ficar linda do lado dela no dia do noivado. E eu escolhi um vestido maravilhoso. No dia do noivado a gente tava assim, muito linda, com um penteado muito bonito, um cabelo, um vestimento todo muito chique, né? Os convidados foram chegando, todo mundo foi chegando, cheio de presentes, um jantar maravilhoso, todo mundo da igreja. De repente, o meu noivo se ajoelhou e me pediu em casamento. Abriu e as alianças que eu escolhi no shopping pra minha irmã eram minhas, era pro meu casamento. E eu chorei, eu disse sim, sim. E eu falei: gente, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. O meu namorado tinha feito um noivado surpresa pra gente. E eu fiquei encantada, fiquei apaixonada, fiquei muito feliz. E começamos o processo de noivado, né? De viver mais o noivado. E o tempo foi passando. Eu tinha uma melhor amiga
que ela era minha melhor amiga desde a infância dentro da igreja. Quando nós tínhamos 11 anos de idade, a gente se converteu junta. Nós começamos a conhecer o evangelho juntas e eu era apaixonada por ela, assim como irmã, e ela por mim. A gente dormia na casa da outra, a gente fazia muito um pela outra, contava segredos, contava tudo. Nessa época, gente, eu já tava com 17 anos de idade, né? E aí ela pegou e me perguntou assim: amiga, você e o seu namorado não tem vontade de ficar, de fazer amor, vocês dois? E eu falei, sim, claro que temos vontade. Ela falou assim, mas você tá esperando o casamento, né? Porque você sabe que as moças do nosso ministério têm que casar virgem. Falei, claro, oxi, eu só tenho muita vontade, não é errado eu desejar uma coisa que eu sei que vai ser minha, eu só não posso ceder ao desejo, mas que eu tô me guardando sim. Aí beleza, né? Passou um tempinho, o pastor e a pastora me chamaram para uma reunião na secretaria da igreja. Eu fui. E eles estavam meio alterados, meio nervosos. O pastor virou para mim e falou assim, porque chegou uma fofoca no nosso ouvido que você e o seu noivo tinham fornicado. Eu tinha perdido a minha virgindade, tínhamos tido relação. E eu falei, não, oxe, claro que não. E aí a pastora já virou e falou assim, mentira, porque quem contou não mentiria. E eu falei, mas eu não fiz. Pastora, eu não fiz. Ela falou, mentira. E nisso ela contou pra minha mãe, me contou pro meu pai, e a igreja inteira ficou sabendo. Quando eu cheguei em casa, na verdade eu contei pra minha mãe, depois que a pastora contou pra ela, eu contei tudo pra minha mãe, chorando, que eu tava muito triste, que o pastor tinha chamado minha atenção, que a pastora tinha chamado minha atenção. E minha mãe falou pra mim, mas minha filha, você fez o que estão te acusando? Porque se você fez, eu vou ficar muito chateada, porque é óbvio que eu quero ver você casando virgem, noiva, com direito a tudo que você... casando com tudo que você tem direito, maravilhosa na igreja. Mas independente de qualquer coisa, eu estou do seu lado. Mas se você fez, você precisa de assumir o seu erro. Falei, mãe, não. Mãe, eu não fiz, eu nunca fiz nada. Eu tô me guardando pra ele, tô me guardando pro dia tão sonhado, tão esperado das jovens da nossa igreja. E minha mãe falou, pois é. E nisso, o meu pai não quis saber, meu pai me deu uma surra, meu pai me humilhou, meu pai brigou comigo, meu pai me desmereceu. Eu fiquei muito chateada com tudo que vinha acontecendo. E isso foi conversa pra todo lado. O chato é que nós morávamos no interior, numa cidade muito pequenininha. Então todo mundo ficou sabendo. Até os rapazes da minha escola ficaram sabendo, as meninas, os meninos, e começaram a me chamar de Virgem Maria, fazer piadinha, rir da minha cara. E tipo, era muita humilhação. Eu fiquei muito mal com tudo que estava acontecendo. E de tantas pessoas falarem de mim, o pastor acabou chamando o meu pai e a minha mãe para uma reunião na secretaria da igreja novamente. E falou, olha, precisamos de tomar uma iniciativa para parar com toda essa fofoca dentro da nossa igreja, porque não é legal. E como forma de disciplina, nós vamos cortar você do ministério. Falei, como assim? Me tiraram do Ministério de Louvor e do Ministério de Coreografia, que eu dançava na igreja. Ele me cortou como uma forma de punição e eu fiquei mais abalada ainda, fiquei muito mal com o que estava acontecendo. E aí eu peguei e falei assim, eu quero acabar com tudo isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um exame e eu vou fazer o exame de virgindade e eu vou mostrar pra vocês que eu não tô errada. Minha pastora pegou e falou assim, vai fazer exame mesmo pra você mostrar pra todo mundo o quanto você é mentirosa. E a minha mãe com raiva falou pra ela assim, minha filha não vai passar por essa humilhação, não, ela não tem que fazer exame nenhum pra mostrar pra ninguém nada. Você quer saber de uma coisa? Se ela tiver feito, eu não tô nem aí, entendeu? Eu não vou mais aguentar vocês ficar falando assim da minha filha. E nisso eu falei, mãe, não, eu quero fazer porque eu quero provar que eu estou certa, porque eu sei da minha consciência, minha cabeça é o meu guia. Eu tenho certeza que eu tô falando a verdade, vocês vão se arrepender do que vocês fizeram. Até porque se eu tivesse perdido a minha virgindade, o corpo era meu, mas eu quero provar. Eu vou marcar um exame e eu quero que você, o pastor, mas a pastora, junto ao meu noivo e ao meu pai, me acompanhem na clínica para fazer o exame. Eles falaram, então tá bom. Nisso eu já marquei, o meu noivo mandou dinheiro, veio para nossa cidade. E a gente fez tudo que a gente tinha pra fazer do exame. Quando nós chegamos lá, a gente conversou com a médica, explicou mais ou menos a situação. Como eu ainda era menor, o meu pai teve que assinar um termo. E nisso, a médica veio com o exame. Quando ela veio com o exame, ela entregou na mão da pastora, porque minha mãe não foi. Foi o meu pai, o meu noivo, eu e a pastora. E aí a médica entregou na mão da pastora o resultado do exame e falou assim, ó, fica tranquila que a sua filha ainda é virgem, ela não foi fuçada, tá bom? E aí a pastora pegou o exame, ficou super sem graça e entregou na mão do meu pai.
E o meu pai já desesperado, começou a chorar de felicidade. E aí ele tirou uma cópia, ele entregou na mão do pastor, ele entregou na mão de um monte de gente que conversava fiado sobre isso. Porque foi muita humilhação, né? Pro meu pai principalmente, que era extremamente rígido, sempre foi certinho, casou virgem com a minha mãe. Então eu pensei, graças a Deus tá acabada essa história, passou, né? Só que a pastora, parece que ela não ficou contente com o resultado. Ela começou a espalhar pra todo mundo que eu e o meu noivo tínhamos pagado a médica pra médica alterar o exame e falar que eu era virgem. E tipo, que dia que eu ia fazer isso? Eu nunca nem tinha visto aquela mulher na minha vida. E aí tinha outras senhoras que se juntavam com a esposa do pastor e falavam assim, eu sou mais virgem que algumas noivas da igreja, sendo que a única noiva da igreja era eu. Então elas falavam aquilo pra me atingir, pra me atacar. E eu já tava muito mal, e eu já tava falando pra minha mãe que eu não tava mais aguentando toda aquela humilhação, que eu ia sair da igreja. E minha mãe, não, minha filha, pelo amor de Deus, não. Nisso eu e o meu noivo fomos na igreja e era um domingo de Santa Ceia, então a igreja tava lotada de gente. E eu e ele chegamos assim, de cabeça baixa, porque a gente tava tão abalado que a gente tava até com vergonha de tudo que tava acontecendo. O pastor me convidou pra ir lá em cima e falou, gente, quero dizer pra vocês que ela está afastada da igreja devido as coisas que ela fez com o namorado dela, né, com o noivo. Ela fornicou com o noivo dela, ela não deveria, por isso que ela tá sob punição. E na hora eu falei, não, mas o senhor leu o meu exame, a pastora viu o meu exame, por que vocês estão me acusando? Aí a pastora, com muita raiva, virou e falou assim, mas então por que a sua amiga disse que você confessou isso a ela? E aí todo mundo já começou aquele enxame na igreja. Eu olhei assim pra minha melhor amiga de infância, falei, quê? E ela meio que se reprimiu assim, aí a irmã dela levantou e falou assim, é verdade, foi você mesmo que disse. Você disse na cozinha de nossa casa e a mãe disse pra você contar pra pastora e te obrigou a contar pra pastora. Confessa que foi você que contou pra pastora. E ela levantou e falou assim, mas a mãe que me obrigou a contar pra pastora. E aí eu virei e falei assim, mas eu nunca te disse isso é mentira, eu nunca te falei sobre isso. Ela falou assim, eu acho que eu entendi tudo errado. Falei, você entendeu tudo errado e você me fez sofrer durante esse período inteiro, sendo humilhada por aí por conta disso. E ela foi me pedir o perdão e eu saí chorando junto com o meu noivo da igreja. E nisso todo mundo ficou naquele enxame. Nossa, que chato, nossa, que situação constrangedora, nossa, que bizarro. Só que depois que tudo isso passou, acabou que muitas fofocas diminuíram, outras pessoas falavam sobre o assunto, outras pessoas usavam a minha história como exemplo dentro da igreja. Foi chato, né, o que aconteceu. Mas aí se passou um período, chegou o dia do meu casamento. Todas as madrinhas que eu chamei, inclusive a quem fez fofoca a respeito do meu nome e sua irmã, foram convidadas do mesmo jeito e continuaram sendo madrinhas do mesmo jeito. Eu consegui perdoar elas e consegui continuar amando elas de qualquer jeito. Meu casamento foi lindo, minha festa foi maravilhosa, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu me senti uma noiva espetacular. E eu lembro que no dia da lua de mel, eu não consegui perder a minha virgindade. Eu fiquei com medo e com insegurança, vocês acreditam? Que boba, né? Mas eu não me senti bem. Eu coloquei uma calça de moletom, uma camiseta e a gente dormiu juntinhos pela primeira vez, mas só abraçados, que foi incrível. No outro dia, quando eu cheguei na casa da minha mãe, pra pegar as minhas malas pra mudar pra casa, né, junto com o meu noivo, quer dizer, com o meu marido, que eu tinha me casado, todas as minhas amigas foram me visitar e já foi aquele, todo mundo foi, como foi? Minha mãe também super ansiosa, como foi sua primeira vez? Você se sentiu bem? Você se sentiu alegre? Você tá satisfeito? E eu falei, gente, calma, eu não tive coragem, eu fiquei com um pouco de medo, eu fiquei um pouco apreensiva, mas vai acontecer, não precisem se preocupar. Depois de 2 anos, eu e o meu marido tivemos um filho maravilhoso. Hoje a gente estuda também para ser pastores. E sabe aquela minha amiga, a fofoqueira, a que fez o enxame todo? Ela apareceu grávida no mesmo período que eu, com o namoradinho dela que ela tinha acabado de conhecer. E tudo que ela fez pra mim voltou contra ela mesma. E sabe a pastora? Depois de um tempo, ela me chamou pra ir no hospital visitar, porque ela tava muito enferma. E quando eu cheguei lá, ela já
muito mal, me pediu perdão por toda a humilhação que ela fez eu passar, por todo o desprezo que ela fez eu passar. Falei, mas pastora, eu já te perdoei. Ela disse, não, mas eu precisava te pedir perdão, porque eu fui ruim com você, eu fui rude com você, eu não soube ser mãe, então me perdoa por tudo que eu te fiz, você é um exemplo dentro da igreja. E aquilo me fez muito bem, eu abracei ela e perdoei minha pastora que já estava perdoada há muito tempo. Hoje eu sou uma família feliz, abençoada, casada, esposa, mãe e estudante, para também ser uma pastora, mas uma pastora do bem. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Que história diferente, né, gente? Adorei, cheia de detalhes, ficou uma história bem grande do jeito que vocês gostam. E me manda a história de vocês também, não esqueçam de preencher a história de vocês com detalhes, detalhes de tudo. Acho que a roupa, o jeito que você tava, onde você tava, o que você tava comendo, tudo isso faz uma diferença e faz a sua história ficar única. E pra você me mandar a sua história, o link vai estar aqui na descrição, você pode me mandar pelo site ou pelo direct do meu Instagram, Dia de Paula. Me siga nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha. De segunda a sexta, meio-dia, vídeo aqui no canal. E dia de sábado, 2 horas da tarde, lá no canal de vlog. Um beijo e até o próximo vídeo.